Agora, vamos falar sobre o Flamengo. O Flamengo teve uma noite bem decepcionante, hein? Empatou com o Central Córdoba por Muito, 1-1. A Arrascaeta muito, até fez um gol, mas depois o time muito. acabou sofrendo o empate. E a ouço cornetas soarem alto já vindas da Gávea. Inclusive, Renato Maurício Prado, né, gente, não está nada feliz nas redes sociais dele. Estou acompanhando aqui, o pessoal do chat também está perguntando. E aí, Juca, foi um resultado que não agradou e um desempenho que também não agradou, e isso vira preocupante, porque agora o Flamengo está numa situação mais complicada nessa Libertadores. Daqui a pouco a gente vai situar a situação no grupo, mas era uma situação que não se esperava diante de um time tão forte comandado pelo Felipe Luiz. Pois é, Luísa, veja bem, em relação a Renato Maurício Prado, meu velho amigo, companheiro de jornadas, consta notícias que eu recebi de Itapava, ali da região serrana fluminense, que ele mordeu um cachorro dele. Não sei até que ponto isso é verdade. Saindo aqui do fim de papo, eu vou tentar checar essa informação. Mas consta que Você vai ele ter que tenha apurar mordido muito, um porque cachorro. são 12, hein, Juca? São 12 cachorros. Até Sim, descobrir parece, qual foi, vai ser uma parece boa que o apuração. menorzinho levou. Parece que o menorzinho levou uma mordida. Precisamos ver isso direito. Agora, para mim, é absolutamente inaceitável esse resultado que o Flamengo teve. Por quê? Ora, o Flamengo perder para o Central Córdoba no Maracanã foi alguma dessas coisas assim que se fala, não, isso aí é só o futebol, né? Isso não acontecerá duas vezes. O Flamengo vai como é que chama? Esteiro? É, Santiago a del cidade do Esteiro. Central Córdoba. Santiago del Estero. Santiago del Santiago Esteiro. del Esteros. Santiago del Esteiro. E vai enfiar uma goleada no Central Córdoba. Vai mostrar ao Central Córdoba que ele jamais deveria ter feito o que fez no Maracanã. Não só não deu a goleada, como tomou um empate, e digo mais, no segundo tempo, o Central Córdoba passou a desrespeitar completamente o Flamengo, foi para cima. Se alguém merecia ganhar o jogo, este alguém é o Central Córdoba. Sim, Dom Arrascaeta fez um golaço aos 9 minutos, perdeu um outro depois, evidentemente por falta de perna, porque ele saiu do campo do Flamengo, foi até a grande área, e quando chegou na grande área, deu um peteleco na bola fácil na mão do goleiro. E há motivos de preocupação, sim, com a idade do time do Flamengo. O Bruno Henrique, eu vou repetir o que tenho dito. Acho que o Felipe Luiz erra gravemente ao expor o Bruno Henrique. O Bruno Henrique era para estar em casa preparando a defesa dele. Agora, hoje, foi indiciado também no STJ, né? Vai começar o julgamento esportivo. O criminal já está em curso. Mas não está jogando nada, é como jogar com 10 jogadores. E, de repente, a dupla de zagueiros do Flamengo, sai um Léo, entra o Danilo, né? Toma o gol que tomou, toma com o Verón subindo, mas um andar e meio a mais do que o zagueiro do Rubro Negro. É como eu disse numa intervenção anterior. Acho que o Felipe Luiz vai enfrentar a primeira crise. E a gente viu o Felipe Luiz dando piti no canto do gramado, na beira do gramado, que é uma coisa que eu não esperava ver. E vi. Acho que todos vimos. Então, imagino que teremos uma quinta-feira caliente na Gávea. Caliente. Eita, já é para tanto, Danilo. E o Felipe Luiz, inclusive, estava falando agora na coletiva de imprensa, está falando ainda, e ele admite, né, em uma dessas declarações durante essa coletiva de imprensa, ele diz: é verdade que não estamos no nosso melhor momento, e também fala que o time tem passado por muitos erros técnicos, tem cometido muitos erros técnicos, talvez por confiança, enfim, por algumas situações que ele não explicita, ele não deixa tão explícito, mas ele fala muitos erros técnicos. Será que realmente é a primeira crise aí desse Flamengo do Felipe Luiz?
Bom, a gente vai saber a resposta do Flamengo. Ainda o Flamengo tem chance de se classificar, né? Não está eliminado. Seria, assim, praticamente eliminado se tivesse tomado o gol, muito pela pontuação do Central Córdoba, mas com empate ainda dá para buscar. Lembrando que o Flamengo ainda enfrenta o Tátira e eu me recuso a acreditar que o Flamengo não vencerá o Tátira no Maracanã. Então, o X da questão vai ser Flamengo e LDU no Rio de Janeiro, que o Flamengo joga as duas em casa. Então ainda dá para ver o Flamengo se classificar e eu acho que estanca essa possível crise. Eu não consigo ver Felipe Luiz sendo demitido e tal antes de acontecer isso da Libertadores, ainda que a gente tem aqui o dever de lembrar, até em nome do nosso amigo Renato Maurício Prado, que Jorge Jesus está no mercado. E isso é sempre um problema, seja lá para quem for que estiver no cargo de treinador do Flamengo no momento de turbulência. Ponto. Agora, se você olhar para a atuação do Flamengo de hoje, Wesley, muito mal. Muito mal. Mal. Quem mais? Ayrton Lucas, um dos piores em campo. Eric Pulgar, não foi bem. Gerson, errou uns passes que, sinceramente, não dava para imaginar o Gerson errando. O Pedro, não foi nem de perto o Pedro que a gente conhece. O Arrascaeta fez o gol, mas desperdiçou um gol que, assim, é que a gente falou muito do Vitor Roque foi muito pior. Mas foi, assim, um pouco abaixo, assim, o gol do Arrascaeta. Era para fazer, ele chutou, ele recuou para o goleiro, então realmente, assim, muito mal. E o Bruno Henrique, aí sim eu coloco tudo na conta do Felipe Luiz. Embora a gente tenha que reconhecer também que o tratamento do Bruno Henrique tem sido diferente para o tratamento dos outros jogadores que foram flagrados em esquema de aposta, foram suspensos preventivamente. Com o Bruno Henrique tem sido um tratamento mais leve. Mas o Felipe Luiz não poderia e não deveria escalar. Ele não está jogando bem e aí é aquela questão que a gente estava discutindo sobre a exposição. Essa exposição do jogador não faz nada bem para ele, porque ele não está se ajudando, não está ajudando o Flamengo, então realmente não está indo bem. Eu não consigo colocar toda a culpa no Felipe Luiz, mas dava para imaginar que o Flamengo, com um treinador jovem, como é o Felipe Luiz, ia enfrentar alguns contratempos. Para mim, pior do que esse empate hoje jogando fora de casa, eu acho que o Flamengo deveria vencer e tal, mas pior do que esse empate foi a derrota para o Central Córdoba no Maracanã. E aí vocês vão lembrar, mas foi com o time reserva. Gente, o Flamengo com o time reserva tinha que ganhar do Central Córdoba no Maracanã. Não importa. Claro. Então eu acho que pior do que tudo foi isso, foi esse tropeço que agora vai ter que ser compensado com 2 vitórias no Maracanã. Contra o Tátira, que de novo, sério, não dá para imaginar o Flamengo perdendo do Tátira. Não. O Tátira perdeu para a LDU hoje, com a LDU com um jogador a menos e gols de pelada. A LDU com o jogador a menos trocando passe 3, 4 vezes sozinho na área para fazer o gol. E aí vai ter que jogar toda a vida contra a LDU e vai ter que vencer. Eu não consigo ver o Flamengo perdendo de novo do Tátira, então acho que é o que a gente pode imaginar. Agora, tudo dividido para mim. Felipe Luiz, elenco, tem muita gente devendo aí no Flamengo. Danilo, você era capaz de ver o América? Você era capaz de ver o América fazer 3-0 no Flamengo no Maracanã? Né, isso é verdade, Juca. Isso é verdade. Alicia, falando sobre esse momento do Flamengo, né? Eu queria falar um pouquinho desse jogo de hoje. Um jogo em que o Flamengo errou muita coisa que tentou, né? Até tentou ter um controle ali, mas em algum momento o Central Córdoba estava melhor que o Flamengo, inclusive. Um time que teve muitas dificuldades e agora se encontra nessa situação complicada aí no grupo da Libertadores. Antes da Alicia, o Rossi fez na Libertadores a defesa que o Sommer fez ontem na Liga dos Campeões. A defesa do ano. Veja, o Rossi é o goleiro do Flamengo, não é o do Central Córdoba. Pois é, eu sempre acho, Luísa, quando você tem uma epidemia de má fase, né, todos os jogadores vão mal, a culpa é do treinador. Não dá para dizer só que os jogadores, todo mundo acordou num dia virado. Se o treinador, inclusive com a possibilidade de fazer 5 substituições, não consegue ajustar o time dele para vencer um time tecnicamente muito inferior, né, durante 100, 110 minutos, para mim o problema está no técnico. E por que o problema está no técnico, no caso do Flamengo, especificamente na Libertadores? Porque quem optou por jogar com o time reserva
contra o Central Córdoba em casa foi o Felipe Luiz. Ele poupou os jogadores na Libertadores por acreditar que não precisaria deles para enfrentar esse adversário, que venceria esse adversário de qualquer maneira. Não foi assim. Hoje foi para enfrentar o Córdoba precisando da vitória. O que aconteceu no final do jogo foi o Angulo absolutamente deitando na defesa do Flamengo, o Danilo fazendo uma partida absolutamente pavorosa, e o Flamengo, assim, não tinha qualquer demonstração de que precisasse da vitória, de que era o time que não podia sair dali sem vencer. Né? A gente não viu essa gana, essa capacidade de buscar o resultado. O Pedro saiu, o Juninho entrou no lugar, também não sabemos a que veio, né? Assim, não conseguiu fazer praticamente nada. O Danilo falou de todo mundo, né? Acho que o Ayrton Lucas, o Wesley, não sei se estão sofrendo do vírus da seleção brasileira, né? O cara, depois que vai para a seleção, volta, nunca mais recupera o bom futebol, mas caíram muito de produção. Então, assim, no dia que ninguém joga bem, à exceção do Rossi, que, aliás, também foi muito bem na partida contra o Cruzeiro, impediu uma vitória maior, né? Mais elástica no final de semana. Eu acho que tem a mão do treinador, sim. E o Flamengo tem uma dificuldade adicional, que é a última partida é LDU e Central Córdoba. Né? Quando o Flamengo joga contra o Tátira no Maracanã, em que teoricamente não deve ter dificuldade para vencer, Córdoba e LDU podem estar fazendo uma partida em que o empate servirá a ambos. Então fica numa situação muito complicada o Flamengo, especialmente por conta da partida no Maracanã. Mas depois da partida do Maracanã, e tendo visto que o Central Córdoba não era um acidente, porque, né, o time fez outras boas partidas, né, está fazendo outras boas partidas na fase de grupos, o Flamengo entrar da maneira como entrou me surpreendeu. Né, e nos lances de bola parada, o time parecia completamente perdido, como se nunca tivesse ensaiado uma bola parada na vida, né, e muitos erros técnicos, assim. Parecia jogo na altitude, que de repente está todo mundo meio desnorteado, não sabe o que está acontecendo. O Flamengo hoje estava em campo assim e bastante preocupante, porque já vem de uma partida em que foi dominado de uma maneira que não havia acontecido antes, que foi na partida contra o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro só conseguiu vencer ali no finalzinho, mas exerceu um domínio bastante grande durante a partida. Então vai ser interessante ver como o Felipe Luiz lida com essa, né, essa potencial crise, e aí eu, assim, dificilmente uso a palavra vexame, mas o Flamengo cair para a Sul-Americana estando neste grupo será um vexame. Então, assim, o Felipe Luiz tem nas mãos agora 2 jogos sob muita pressão e já sem o controle do destino do Flamengo na Libertadores. Pois é, e essa é a realidade do Flamengo agora, porque está em terceiro no grupo C, então neste momento estaria disputando a Sul-Americana e iria para os playoffs, né, contra os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana, e a LDU agora é líder com 8 pontos, mesma pontuação do Central Córdoba, e o Flamengo com 5. E chama a atenção, Danilo, algo que a Alicia destacou também, a postura do time, não só o desempenho coletivo, individual, a questão técnica, tática, mas a postura do time, ainda mais depois de já ter tido essa surpresa de perder para o Central Córdoba em casa no Maracanã. Para você, o trabalho do Felipe Luiz é um percalço no caminho de um time, né, que está caminhando, de um técnico que ainda está em formação e de uma temporada que vai ser difícil? Ou houve algum tipo de involução, vamos dizer assim? Não, eu acho que é uma evolução da parte técnica dos jogadores mesmo, porque como a Alicia estava dizendo, né, a gente viu pouquíssimos jogadores responderem à altura. E eu até citei a lista de um por um ali, porque realmente o Wesley hoje ele vai ter pesadelos com o Angulo, assim, ele não vai conseguir dormir, vai lembrar do cabelo do Angulo ali, que era aquele cabelo loiro ali, não sei se é loiro, branco, vai lembrar por dias e dias, porque o Angulo fez fumaça naquele lado ali, que é uma brincadeira. O Léo Pereira ainda foi salvo por um pênalti, que aliás ia ser um pênalti ridículo, hein? O professor marcou um pênalti inacreditável ali, e o VAR salvou o Léo Pereira com a mão grudada no corpo, virado, enfim, mas salvou. Eu acho que é uma questão de momento dos jogadores. E aí, Luísa, à medida que a gente vai lembrando do desempenho do Flamengo recentemente, mesmo com o título
em 2019 contra o River Plate. De lá para cá, a gente vê o Flamengo sofrendo contra adversários que a gente não imagina, né? Então, quando eu falei que eu não imaginava o Táchira ganhando do Flamengo, o Juca lembrou até um time mais, um jogo mais lá de trás, do Cabanhas e tal. Mas se a gente for olhar recentemente, o Flamengo sofreu, foi eliminado para o Olímpia, foi eliminado para o Peñarol, e aí o Peñarol tem um baita nome, mas depois foi lá e foi socado pelo Botafogo. O Botafogo passou por cima do Peñarol, mostrando a diferença dos times, né? Então a gente começa a debater aqui uma questão do time com a competição, né? Que, como eu estava elogiando agora há pouco o Palmeiras, comparando com o que o São Paulo fez nos anos 2000, o Flamengo ele parece ter dificuldades para responder dentro da Libertadores em alguns momentos. E tem umas coisas do futebol que são meio malucas, né? Troca técnico, troca time, e algumas coisas continuam. E eu tenho visto essa dificuldade do Flamengo com a Libertadores de uma maneira muito... Até mesmo quando foi campeão, em 2019, o Flamengo passou por um pênalti escandaloso no jogo Flamengo e Emelec. Vamos lembrar aqui que eu já até brinquei com o Juca, brinquei com o Arnaldo que fala que o erro mais grave da história do VAR foi o pênalti do Vitor Roque. Para mim, aquele pênalti do Emelec foi um absurdo. E aí o Flamengo passou por conta daquilo. Então, assim, o Flamengo tem que, de repente, deitar num divã para conversar um pouquinho melhor sobre a sua relação com as competições da Conmebol, Luiz. Pois é, que situação. Quero jogar para o Juca para a gente já ir indo para a reta final aqui do fim de papo de hoje. Mas, Danilo, seu amigo Mohamed, ele tá on fire aqui, hein, nos superchats. Ele tá comentando aqui, ó. Ele tá dizendo que os flamenguistas nas redes estão chamando o Felipe Luiz de estagiário, que é um absurdo o Bruno Henrique ser escalado com todo o caso das apostas. E diz que com a saída do Cruzeiro na Sul-Americana, o Flamengo seria um bom substituto brasileiro na competição, Juca? Essa que eu vou jogar para você, porque o Cruzeiro melhorou ali, né, no Campeonato Brasileiro, o Leonardo Jardim encontrando esse time, uma reação, né, inclusive está lá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas hoje só empatou com o Chucruna e foi eliminado aí na fase de grupos da Sul-Americana. Eu te diria que o Flamengo na Sul-Americana é favoritaço. Favoritaço. Entendeu? Quem sabe? É um título que falta ao Flamengo, né? A exemplo do Corinthians, o Flamengo não tem a Copa Sul-Americana. Do Corinthians ficou distante também, né? Depois do empate contra o América de Cali. Embora o América de Cali seja o melhor time de Cali. Não é pouca coisa. Mas, enfim... o Cruzeiro realmente está querendo brincar com a nossa cara, né? Porque todos nós nos encantamos com as últimas atuações. Tem time, tem elenco. E aí, de repente, eu não sou capaz de repetir o nome desse time. Eu nunca tinha ouvido falar nesse time. Chucruna. Muxucruna. Muxucruna. É difícil mesmo, é um trava-língua. Pois é. É uma coisa de... Quer dizer, a gente precisa parar e pensar coisas que têm acontecido com grandes clubes do futebol brasileiro. Eles estão brincando um pouco com a sua própria história. De repente, ninguém respeita mais ninguém, que é o que o Palmeiras tem mantido intacto. Todo mundo respeita. Isto não é uma tentativa de entrar para o clube dos palmeirenses, tá? É apenas uma constatação jornalística.